E aí, gente, tudo bom? Meu nome é Bianca e eu vou dar uma aula para vocês hoje sobre poesia, tá? O que vocês conhecem sobre poesia? O que vocês acham de poesia? Vocês costumam ler? Não gostam? Acham chato? Geralmente eu escuto muito que poesia é chato, mas eu digo e repito, qualquer gênero literário, que poesia é um gênero literário, você tem que aprender a gostar de alguma coisa. Mas como assim aprender a gostar? Quer ver um exemplo? Pra ser sincera assim, né? Eu dou aula de português. E geralmente quem gosta de português não gosta muito de matemática. Eu não sou uma exceção a essa regra. Pelo contrário, eu sou parte da regra. Eu detestava geometria. Detestava, não entrava na minha cabeça de jeito nenhum, aquelas fórmulas, aquilo tudo, enfim. Até que eu tinha um professor que ele chegou e me mostrou na prática como funcionava a geometria. E ele percebeu que eu gostava muito de programas de computador. Ele me jogou para um programa chamado AutoCAD e me mostrou como usar aquilo. E eu achei aquilo fascinante. E de repente minha menor nota em matemática era 9,5. Vocês têm noção disso? A pessoa que só tirava 2, 3. Pois é. Então assim, você tem que aprender a se identificar com algo. Literatura é a mesma coisa. Eu não gosto muito de ler. Todo mundo gosta de ler. É só descobrir que tipo de literatura você gosta, como você vai exercer essa literatura. Poesia é a mesma coisa. Tem muita gente que vai gostar de ultrarromantismo, que é aquele negócio de morrer de amor, de solidão, de desespero. Eu já gosto da galera que veio para inovar, que são os modernistas. E a gente vai, inclusive, tratar, de certa forma, de um contemporâneo deles. E antes disso, eu queria mostrar para vocês... A gente vai tratar sobre alguns aspectos de poesia, né? Do gênero literário. E vamos dar uma olhada num negócio chamado função poética da linguagem. No material aí de vocês tem um poema chamado Quadrilha, que é desse autor que eu sou apaixonada, Carlos Drummond de Andrade. Vamos colocar aqui, cuidado que no começo do vídeo tem uma música. Gente, antes de eu continuar, deixa eu explicar. Eu tô um pouquinho dodói, minha garganta tá um pouco ruim. Às vezes minha voz vai falhar. E às vezes eu vou dar uma tosse horrível no microfone. Desculpa, tá? É porque realmente eu tô com uma alergia terrível, tá? Mas vamos lá. Primeiro poema, Quadrilha. Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Isso é poema, cara? Que loucura, né? Mas, poxa vida, não tem rima? Como assim isso é poema? E aí que tá. A função poética da linguagem, ela tem alguns aspectos que são dela, mas nem todos se aplicam a todos os poemas, né? É como dizer, por exemplo, que toda pessoa adulta tem mais de 1,50. Não necessariamente. Tem pessoas adultas que têm menos de 1,50, né? As exceções à regra. Esse é um caso de um poema que é assim, que tem algumas funções poéticas da linguagem. No material de vocês está lá. Jogo de palavras. As palavras brincam entre si, né? Você vê que João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria. Sabe, ele tá brincando, que amava, que amava, que amava, que amava. É realmente uma brincadeira, né? Fica um poema divertido, é um texto engraçado até, né? Essa repetição, ela traz o estilo desse poema. Geralmente, poesia curta, gente, presta atenção, eu disse geralmente. Existem poemas, principalmente
lá da Roma Antiga, como Ilíada, Odisseia, são poemas assim gigantescos, sabe? De 200 e poucas páginas. A galera era muito louca. E sabe o pior? O pessoal sabia isso, ó, de cor. Porque eles ainda não tinham desenvolvido o sistema escrito. Eles sabiam decorado um poema de 200 e poucas páginas. Tem noção? Tá vendo? E a gente não consegue decorar número de telefone hoje em dia. E a história do poema, geralmente, ela tem um enredo único. Por quê? Como o poema ele é uma história concisa, né? Ele não pode ter muita história junta. Então, assim, se você parar pra prestar atenção, mesmo que, tipo, tem um monte de nome, João, Teresa, Raimundo, Maria, Joaquim, Lili, blá, blá, enfim, ainda assim é uma história só. É uma história de amor que envolvia esse grupo e que, no fim, uma delas se casou com que não tinha nada a ver. Então, tá que ele comenta isso depois. Você conhece mais poemas? Vamos juntos analisar quais outras... Isso aí eu tô lendo o material didático de vocês, tá, gente? Quais outras características são comumente encontradas no gênero poético? Vamos dar uma olhada. Eu vou mostrar um outro poema pra vocês que eu achei muito bacana. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la, por admirá-la. Isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isso é fazer vigília por ela, isso é velar por ela, isso é estar acordado por ela, isto é estar por ela, ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e se declama um poema para guardá-lo. Bacana, né? Aliás, eu esqueci de mencionar, esse poema está sendo recitado pela maravilhosa Fernanda Montenegro de maneira assim emocionante. Eu fico emocionada mesmo. E o anterior foi recitado pelo próprio poeta, pelo Carlos Drummond de Andrade. Aquela voz do senhorzinho é dele mesmo. E olha aí que coisa interessante, né? Mais uma vez a gente está lidando muito com o jogo de palavras, né? Guardar uma coisa, guardá-la, fitá-la, admirá-la. Tá percebendo que há uma repetição? Nesse caso, essa repetição até leva uma certa rima, né? Tem um ritmo. Não necessariamente uma rima, mas um ritmo. Assim como o poema que a gente acabou de ver, né? O do Carlos Drummond, esse curtinho, também, né? Tem um ritmo. Ele não tem uma rima, mas ele tem um ritmo. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili. Tá vendo? Ele tem uma musicalidade, tem um ritmo, né? Ele vai acontecendo ali mesmo sem a rima. Isso é muito, muito legal. Esse é o interessante do poema. Se vocês pesquisarem, por exemplo, sobre poesia concreta, eu não estou aqui com nenhum material no momento, mas ela brinca com a imagem. Ela vai além da musicalidade. Ela brinca com o jogo de letras que formam o poema. É muito incrível, assim. Cria uma espécie de gravura de poema. Uma coisa muito louca. Aí, vamos pensar, além do ritmo, quais outras características que a gente pode encontrar no gênero poético? Desculpa, é o que eu falei. A gente tem que pensar que no gênero poético a gente tem uma preocupação com a estética do texto. Até a questão que eu falei do poema concreto, né? Que tem uma estética mesmo visual. Nesse caso, é uma estética, mas tem mais a ver com
o sonoro, a sonoridade que aquilo está causando, o agrado que aquilo está causando para os ouvidos, a possibilidade de rima, né? Que nesse caso da Fernanda Montenegro, que ela acabou de citar, do Antônio Cícero, tem umas rimas, né? Mas é muito mais ligado a um ritmo, uma linguagem elaborada. Isso aí também é importante, gente. No movimento modernista, na Semana de Arte Moderna, o pessoal decidiu fazer o caminho oposto. Geralmente a gente fica assim, não, poesia tem que ser uma linguagem muito rebuscada, né? Muito chique. O pessoal da Semana de Arte Moderna foi o contrário. Eles falaram, quer saber? Poesia tem que vir do povo. Então, eles começaram a pegar, tipo, o sotaque do mineiro, as gírias da época, e foram aplicando aquilo em poesia. E trazendo um ar diferente, um ar popular para a poesia. Apesar de ser um bando de burguês rico na Semana de Arte Moderna, a ideia desse bando de burguês rico era fazer com que a poesia se tornasse mais popular. E eles, de certa forma, conseguiram. E é muito legal também vocês pesquisarem sobre isso. Agora a gente vai voltar para os textos do nosso material didático, que são 2. Mais um do Carlos Drummond de Andrade, que se chama Poema de Sete Faces, e Com Licença Poética, da Adélia Prado. Dessa vez, eu não vou colocar para vocês lerem. Eu vou deixar que, primeiro, o Carlos Drummond de Andrade, ele mesmo... Minto, é o Carlos Drummond de Andrade? Não, perdão. É um ator, na verdade, se eu não me engano. Deixa eu achar aqui. Já vai. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem nas... Perdão, não é. É o Paulo Altran. É um ator brasileiro. Ele recita muitos poemas de uma forma brilhante, assim. Ele vai ler pra gente primeiro esse poema do Carlos Drummond de Andrade. Deixa eu voltar aqui, que tá bem no comecinho mesmo. Presta atenção no que ele tá dizendo. Eita! Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gosto na vida. Uma pausa antes de continuar. Sempre tenham essa curiosidade. Dicionário. Pesquisem as palavras que vocês não conhecem. Vamos criar vocabulário. Vamos falar coisa bacana. Vamos ter experiência de procurar no dicionário. Tenha um dicionário de papel mesmo, para saber como consultar, quais os melhores sinônimos. É uma delícia consultar dicionário, é um vício. Depois que você aprende, dá vontade de consultar tudo no dicionário, até as palavras que você já conhece. Esse gauche na vida, quer dizer, tipo, o cara opositor a tudo, o cara que se opõe, o cara, não vou dizer rebelde, mas é quase isso, sabe? É como o cara que contesta as coisas, que vai remando contra a maré. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Eu não vou comentar muito desse poema, porque a gente vai, na verdade, comparar ele a outro, que, como eu falei, é Com Licença Poética, da Adélia Prado. Depois eu vou comentar os dois juntos.
Então segura aí, pensa um pouco e vamos acompanhar o outro poema, lido pela Marília Gabriela. Quando nasci, um anjo esbelto desses que tocam trombeta anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem sem precisar mentir. Não sou feia que não possa casar, acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto escrevo, cumpro a sina. Inauguro linhagens, fundo reinos, dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu 1000 avô. Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. Opa. Foi, para. Então, gente, vamos pensar nesses dois poemas. Primeira coisa, eu acho que dá pra ver claramente nos dois poemas que um é feito por um homem, e eu digo assim, o eu lírico é um homem. Eu vou chegar nessa parte do eu lírico. Segura esse termo, eu lírico. Segura, pegou? Segurei. E o outro eu lírico é uma mulher, e também foi escrito por uma mulher. Mas não se engane, segura o eu lírico. Não necessariamente isso é uma regra. Tá, vamos lá. E por que assim, tão claramente que um ou eu lírico é um homem, o outro eu lírico é uma mulher? Ah, Bianca, porque um tá no feminino e outro no masculino. Não, eu quero mais detalhes. Ah, porque um fala de bigode. Ah, gente, não, né? Porque um fala de parto. Não, tem mais detalhes, tem mais sutilezas que levam a isso. Por exemplo, se você parar pra ver, tem a questão do vai ser ghost na vida. Você tem que pensar que isso não foi escrito há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, que mulher tinha uma voz. Isso foi escrito, há muito tempo atrás, quase um século atrás. Então, assim, naquela época a mulher, infelizmente, tinha que ficar encolhidinha no seu canto. Não era tão simples assim, né? A mulher vivia em sociedade e tudo. E quando o bonde passa cheio de pernas, essa coisa do bonde, primeiro que tem, antes disso, as casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O Carlos Drummond, ele veio lá de Itabira, de Minas Gerais, lá no interiorzão de Minas Gerais. E quando fala do bonde, parece que ele está indo para a cidade. E quem ia para a cidade trabalhar? Era um homem. A mulher ficava em casa, entendeu? E ele tem essa coisa de tipo, o coração observa, mas os olhos, ficam quase que apáticos. Por quê? Porque o homem, naquela época, não podia demonstrar sentimento. Você, até hoje, né? Tem lá, um homem não chora. Pelo amor de Deus, né, gente? Homem chora, todo mundo chora. Eu choro muito e eu espero que os homens aqui também chorem, tá? Vamos combinar. Naquela época, não. Ele fica ali, segurando o sentimento, segurando a dúvida, segurando tudo que tá preso nele. Tanto que no final, ele fala assim, eu não devia te dizer. Aí, eu não devia. Por quê? Porque eu sou homem. Mas essa lua, mas esse conhaque bota a gente comovido como o diabo. Aí você vê, comovido como o diabo. O cara tá sofrendo, mas ele não tem coragem de falar assim, eu tô triste, eu tô acabado. Ele fala comovido como o diabo, que é pra mostrar firmeza, como o diabo. Comovido pra caramba. Aí veio o poema da Adélia Prado. Olha os detalhes, olha as sutilezas. No primeiro, quando eu nasci um anjo torto. Dela, quando eu nasci um anjo esbelto. A coisa de impor a mulher, né? Que tem que ser esbelta, que tem que ser magrinha. Desde que troca a trombeta anunciou, vai carregar bandeira. Olha aí a voz da mulher aparecendo. Que não tinha antes. Agora tem. É cargo muito pesado para a mulher. Esta espécie é envergonhada.
Aceito os subterfúgios que me cabem sem precisar mentir. Porque a mulher tá ali, ela tem que carregar um monte de coisa. A mulher tem que ser mãe, a mulher tem que trabalhar fora, a mulher tem que tomar conta da casa, fazer um monte de coisa. Então, e ela ainda tem que carregar bandeira. Tipo, eu vou mostrar a importância da minha voz. Entendeu? Não sou tão feia que não posso casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza e hora sim, hora não creio pato e cedor. Tá vendo? A questão da importância da aparência ainda, mas ela tá lutando contra isso. Inauguro imagens. Mais o que sinto, escrevo. Cumpro a cena. Então ela bota pra fora o sentimento, ao contrário do outro, que segura ao máximo. Ela não. Ela escreve. Inauguro linhagens, fundo reinos, dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu 1000 avô. Então tá lá, ó, desde gerações passadas, mas só agora que ela tá botando voz. Vai ser coxo na vida é maldição pra homem. Mulher é desdobrável, eu sou. Então a mulher, ela é capaz de realizar tudo. Só que ela só tem voz agora. E aí, considerando isso tudo, aí ficou meio fácil, né? Na questão número 2. Em sua opinião, entre os 2 primeiros poemas apresentados, qual poema foi escrito primeiro? Do Carlos Drummond, né? Porque, além dos aspectos que eu falei, da voz da mulher, né? Que fica presa, até a voz do homem, né? O sentimento, não a voz, mas o sentimento fica preso. O segundo já começa com licença poética. Licença poética, peraí, então tá falando do quê? Tá pegando um poema, tipo, com licença poética, como se fosse assim, eu tô pegando uma coisa que uma pessoa falou e tô trazendo pra minha realidade, eu tô fazendo uma licença poética. Isso se chama intertextualidade, quando um texto mexe com o outro, quando um texto fala de outro. E aí você já vê que tem uma intervenção poética além de todos os aspectos que eu acabei de falar, né? Lembra que eu falei pra vocês segurarem a questão do eu lírico? Eu vou fechar essa aula com uma das minhas músicas favoritas, porque a gente entra na questão. Música pode ser considerada poesia? Por quê? Vou deixar vocês pensarem. E olha que legal. O eu lírico, como eu falei ali, é meio óbvio. O autor é homem, o eu lírico é homem. A autora é mulher, o eu lírico é mulher. Mas e se o autor for homem e o eu lírico for uma mulher? Vou achar aqui o vídeo. Peraí. Não é esse. Não é esse. Não é esse. Quando nasci, um anjo. Quando nasci, Esse. É desafiador às vezes, você sabe, ser tão boa jogando Coinmaster. Jennifer, emergência no Coinmaster. Avisa o Alex que a próxima vez... Todo, meu amor. O meu amor tem um jeito manso que é só seu e que me deixa louca. Quando me beija a boca, minha pele toda fica arrepiada e me beija com calma e fundo até minha alma se sentir beijada. Ai, tem um jeito manso que é só seu, que rouba os meus sentidos, viola os meus ouvidos com tantos segredos lindos, indecentes. Depois brinca comigo, ri do meu e me crava os dentes. Ai, sou sua menina, viu? Ele é o meu rapaz. Meu corpo é testemunha do bem que ele me faz. Meu amor. Vocês continuam a assistir da casa de vocês esse poema lindo em forma de música.
Toda música pode ser considerada poesia? Toda poesia pode ser considerada música? Fica aí a reflexão para vocês, tá? Um beijo, obrigada por tudo. Até a próxima.